Capítulo 6. Duas notas. A fim de evitar mal-entendidos, decidi acrescentar notas sobre dois pontos que emergem do último capítulo. 1. Um crítico sensato me escreveu perguntando por que Deus, se desejava filhos e não soldadinhos de chumbo, não gerou vários filhos desde o começo em vez de primeiro criar soldadinhos de chumbo para depois dar-lhes vida por um processo assim tão difícil e doloroso. Uma parte da resposta a essa questão é bastante fácil, mas a outra parte provavelmente está além da compreensão humana. A parte fácil é a seguinte: o processo de se transformar de criatura em filho não teria sido difícil nem doloroso se a humanidade não tivesse se distanciado de Deus séculos atrás. Eles puderam agir assim porque Deus lhes concedeu o livre-arbítrio. E o fez porque um mundo de meros autômatos nunca seria capaz de amar e, portanto, nunca conheceria a felicidade infinita. Agora vem a parte difícil. Todos os cristãos concordam que há, no sentido pleno e original, um único Filho de Deus. Se insistirmos em perguntar, mas será que não poderia haver vários? Vamos mergulhar em águas bastante profundas. Será que as palavras poderia haver têm sentido se aplicadas a Deus? Você pode dizer que uma coisa finita particular poderia ter sido diferente do que era porque seria diferente se alguma outra coisa tivesse sido diferente. Se essa outra coisa tivesse sido diferente, e assim por diante. As letras nesta página seriam vermelhas se o impressor tivesse usado tinta vermelha. E ele teria usado tinta vermelha se tivesse sido instruído para isso, e assim por diante. Mas quando estamos falando de Deus, por exemplo, sobre o fato mais básico e irredutível, do qual todos os demais fatos dependem, não faz sentido perguntar se poderia ter sido de outra forma. Quando se trata de Deus, as coisas são o que são e pronto. Mas, independentemente disso, tenho dificuldade com a pura e simples ideia do Pai gerando muitos filhos desde a eternidade. Para serem muitos, eles teriam de ser de alguma forma diferentes uns dos outros. Vamos supor que duas moedas tenham o mesmo formato. Como podem ser duas? Ora, ocupando lugares diferentes no espaço e contendo átomos diferentes. Em outras palavras, para pensar nelas como diferentes, tivemos de introduzir o espaço e a matéria. Na verdade, tivemos de introduzir a natureza ou o universo criado. Posso entender a distinção entre o Pai e o Filho sem introduzir o espaço ou a matéria, porque o primeiro gera e o outro é gerado. A relação de pai para filho não é a mesma que a do filho para o pai. Mas se houvesse vários filhos, todos eles teriam uma relação idêntica uns com os outros e para com o pai. Como eles se diferenciariam uns dos outros? É claro que não se percebe a diferença à primeira vista. Primeiro achamos que somos capazes de formar a ideia de vários filhos. Mas, se pensarmos direito, descobriremos que a ideia só parece possível porque eu os estava imaginando vagamente como formas humanas reunidas no mesmo tipo de espaço. Em outras palavras, embora eu aparentemente estivesse pensando em algo que existisse desde antes da criação do universo, na verdade eu estava introduzindo a imagem do universo clandestinamente e inserindo esse algo nela. Quando eu paro de fazer isso e ao mesmo tempo tento pensar no Pai gerando vários filhos, antes de todos os mundos, não estou pensando realmente em nada. A ideia se dissolve em meras palavras. Será que a natureza, o espaço, o tempo e a matéria foi criada precisamente para tornar possível a diversidade? Será que não há outra forma de obter vários espíritos eternais, exceto criando primeiro muitas criaturas naturais no universo para depois espiritualizá-las? Mas é claro que tudo isso não passa de mera especulação. 2. A ideia de que toda a humanidade é, em certo sentido, uma só coisa, um organismo imenso como uma árvore imensa,
não deve ser confundida com a ideia de que as diferenças individuais não importam ou que pessoas reais, Tom, Nobby e Kate, são, de alguma forma, menos importantes do que coisas coletivas como classes, etnias e assim por diante. As duas ideias são, inclusive, opostas. Coisas que fazem parte de um só organismo podem ser bem diferentes umas das outras. Coisas que não são podem ser bem parecidas. Moedas de 10 centavos estão separadas, mas são bem semelhantes. Meu nariz e meus pulmões são muito diferentes. Mas eles só estão vivos porque fazem parte do meu corpo e compartilham da vida comum dele. O cristianismo pensa nos indivíduos humanos não como meros integrantes de um grupo ou itens de uma lista, mas como órgãos integrantes de um corpo, diferentes uns dos outros e cada um contribuindo com o que nenhum outro poderia contribuir. Sempre que você se pegar desejando transformar seus filhos, ou alunos, ou até mesmo seus vizinhos em pessoas exatamente como você, lembre-se de que Deus provavelmente nunca desejou que eles fossem assim. Você e eles são órgãos diferentes, designados para fazer coisas diferentes. Por outro lado, quando você é tentado a não ligar para as dificuldades de uma pessoa, porque ela não é problema seu, lembre-se de que, embora ela seja diferente de você, ela faz parte do mesmo organismo que você. Se você se esquecer de que ela pertence ao mesmo organismo que você, vai se tornar um individualista. Se você esquecer que ela é um órgão diferente de você, se quiser suprimir diferenças e tornar as pessoas todas iguais, vai se tornar um totalitário. Mas um cristão não deve ser nem totalitário, nem individualista. Confesso que sinto um forte desejo de lhe dizer, e suponho que você sinta o mesmo desejo de me contar, qual desses dois erros é o pior. Essa é a armadilha do diabo. Ele sempre manda erros para o mundo em pares, pares de opostos, e sempre nos incentiva a passar um bom tempo quebrando a cabeça para decidir qual é o pior. E o real motivo disso fica evidente. Ele confia no seu desprezo por um erro para atraí-lo gradativamente ao erro oposto. Mas não vamos nos deixar enganar. Temos de manter nossos olhos focados no objetivo e passar bem no meio dos dois erros. Esse é o nosso único interesse relacionado a esses dois erros.